de saúde, gente. Sabia que março, além de ser o mês da mulher, é o mês de conscientização sobre a saúde renal? Pois é, geralmente a gente não costuma dar muito atenção a esse órgão tão importante para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, né? Você sabe como cuidar dos seus rins, como prevenir doenças? É sobre isso que eu vou conversar agora com a médica Ana Paula Pereira da Silva, nefrologista pediatra. Minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la, viu? Prazer. Muito obrigada. A gente dá dois, de um a gente dá dois. Paulinha, vamos começar falando para quem está em casa algo muito importante, que é a função do rim, né? Ele tem várias funções no nosso corpo, fundamental para a nossa saúde. E a gente não costuma falar muito sobre elas, né? Então, quando eu falo que sou nefrologista, muita gente não sabe nem o que é ser nefrologista. Então, nefrologista é a médica que cuida do rim. Eu sou nefrologista pediátrica, então eu sou especialista em rins de criança. E falando de rim, o que ele faz no nosso corpo? O rim, ele tem um papel de filtrar o nosso sangue. Então, 24 horas por dia ele fica lá funcionando e o sangue vai passando dentro do rim e ele vai classificando o que deve ficar no nosso sangue e o que deve ir embora, jogando então fora no xixi. Essa é a função principal do nosso rim. A gente tem até um rinzinho aqui miniatura, vamos mostrar para quem está em casa, porque olha só, às vezes a gente nem sabe o que ele é, do que ele é composto, não é? Esse aqui é um rim que já tem alguns problemas, assim, então a gente vê um rim que tem cálculo, que tem cistos, que são algumas coisas que podem aparecer. Olha! Aqui a gente tem um rim normal, como ele deveria ser. Saudável. Então a gente tem um rinzinho normal, ele é um pouquinho menor que isso, na verdade, então o rim é quase o tamanho da nossa mão, assim, um pouquinho menor do que esse tamanho. Ele fica localizado na região dorsal, a gente tem um de cada lado. Então, tem pessoas que nascem às vezes com rim só e a gente consegue viver muito bem com rim só, inclusive por isso que a gente consegue doar um rim, né? É verdade. Mas a gente tem que cuidar bastante do rim, porque ele tem um papel fundamental, né? Tá vendo? E fala pra gente quais as principais doenças renais. Porque a gente ouve muito falar de pedra no rim, mas não tem só ela, né? Exatamente. Do rim, a gente vai ter várias alterações. Então, principalmente na nefrologia pediátrica, a gente vai tratar muito em relação de malformações, que crianças já nascem, às vezes, com alguma malformação, seja do rim, seja do trato urinário, da bexiga, ali do ureter, que é aquele caninho que liga o rim à bexiga. Olha! E aí as infecções urinárias que podem pegar o rim, as pedras no rim. A gente pode ter alterações de funcionamento do rim, essa filtração do rim não ser feita de uma forma efetiva e ele jogar para fora coisas que não deveriam. Então, isso também vai ter alterações significativas. E a doença renal crônica, que é o foco dessa campanha. A doença renal crônica é uma doença, né, que vai fazer o funcionamento do rim ser prejudicado, então é quando esse rim já vai parando de funcionar. E qual que é o objetivo dessa campanha, Marina? Que é feita no mundo inteiro. Então, ela acontece desde 2006. No mundo inteiro são feitas campanhas para falar sobre o funcionamento do rim para a gente conseguir fazer diagnóstico precoce. Por que isso? Porque a doença renal crônica é uma doença muito grave, importante de a gente saber que ela está acontecendo, mas na maioria das vezes ela é assintomática até um certo ponto. Quando ela começa a trazer sintomas, a gente já às vezes chega para a gente, esse paciente, numa fase dialítica, em que eu preciso dialisar, transplantar esse paciente. Então, os sintomas são mais tardios. Então, por isso que a gente acaba fazendo essa campanha para orientar quando a gente deve fazer esses exames e como a gente deve fazer esses exames, né, quando a gente vai fazer, para a gente entender e ter esse diagnóstico mais precoce. Olha, e falando de fator de risco, quem é que precisa ficar mais atento, fazer os exames periodicamente? Qual o período da vida que a gente deve fazer esse exame? Crianças podem fazer ou não? Então, em adultos, a grande maioria dos casos de doença renal crônica vão estar relacionados com hipertensão e diabetes, que são doenças super prevalentes. Sim. Então, adultos que têm hipertensão e diabetes têm muito mais chance. Então, anualmente, eles devem fazer o exame que a gente chama de creatinina. A creatinina é um exame super barato, o foco da campanha desse ano é sobre isso. Então, você tem algum problema de pressão alta, diabetes ou uma história de infecção urinária, uma história de pedra no rim, qualquer alteração renal que seja, a gente já faz a orientação de colocar a creatinina nos exames de rotina uma vez ao ano. Porque quando a gente faz isso todos os anos, se eu começo a perceber essa piora da função renal, eu já consigo fazer algum plano ali antes de deixar isso piorar. Agora, se eu espero os sintomas para fazer os exames do rim, às vezes ele já chega numa fase muito mais tardia. avançada, né? E esse exame é um exame de sangue, é um exame de imagem, o que é, doutora? É um exame de sangue. Então, o que a gente orienta? Quando vai fazer
exame de colesterol, triglicerídeos, que se faz lá todo ano, que são super importantes também, já pede pedir para colocar a creatinina, que é um exame super importante, ele é barato, o SUS cobre, plano cobre, é bem tranquilo, então nos exames de rotina a gente pediu para incluir a dosagem da creatinina. E no caso das crianças? No caso das crianças, mais ainda passa despercebido, quando que a gente vai perceber as crianças que têm mais riscos de infecção de doença renal crônica? Crianças que têm história de infecção urinária de repetição, então isso a gente vê bastante. Olha, gente. E às vezes acontece, vai no pediatra, trata e acaba que nunca chega aí no nefrologista ou nem pede esse exame como rotina. Então, infecção urinária de repetição e muita relação com malformação. Então, hoje a gente vê ultrassom da parte de gestação, já está super avançado. Então, as grávidas fazem ultrassom, às vezes aparece uma alteraçãozinha no rim, uma dilatação. É super importante que essa criança tenha acompanhamento, faça ultrassom e faça esse exame sempre que for fazer os exames de rotina. Olha, eu vou pedir para a gente colocar na tela que nós temos uma pergunta de um telespectador, de uma telespectadora, a Ângela. A doutora está mandando assim, ó. Tenho cisto de água na medula renal. Como se forma? Bebo água, não uso muito sal e nem medicamentos. Então, Ângela, essa alteração do cisto, esse cisto é um cisto simples que a gente chama. Quando é um cistozinho só, a tendência é que ele não vai incomodar muito na nossa vida, mas a gente tem que acompanhar. Então, o nosso risco é que esse cisto vá crescer ou que vai aparecer outros cistos. A gente não consegue colocar a culpa em você, assim, algo que você tenha feito errado que tenha aparecido esse cisto. Isso pode ser genético, então é meio idiopático, que a gente chama, ele pode aparecer. Mas não tenha nada assim que você tenha feito errado que fez aparecer esse cisto, mas tem que acompanhar. Se esse cisto começa a crescer, se esse cisto começa a mudar o padrão ou aparecer outros cistos, a gente tem que cuidar porque isso pode desenvolver um problema mais sério. Doutora, antes da gente encerrar, eu preciso só fazer uma pergunta que a gente sempre tem dúvidas sobre isso. Qual a quantidade ideal de água que a gente precisa tomar por dia para cuidar da nossa saúde e prevenir doenças no nosso rim? Então, se fala muito em números fechados, assim, mas isso vai depender muito de massa corpórea, de como, né, de peso, estatura, de qual é o tamanho dessa pessoa. A média que a gente orienta é de 30 a 35 ml por quilo por dia para a gente considerar como a meta diária de ingestão. Nesse calor que estamos passando por aqui, a gente dá uma subida para 40 ml por quilo, mas a média é mais ou menos de 30 a 35 ml de água por dia. E a cor do xixi é importante para a gente saber se nós estamos cumprindo ou não essa meta. Muito importante. Tem até aqui, olha, gente, que legal, algumas cores de xixizinhos. Aqui tem uns jogos lúdicos que eu uso com as crianças, mas a importância do xixi, da cor do xixi é exatamente essa, né? Quanto a urina estiver mais escura, ela vai me dar... Às vezes as pessoas já relacionam isso com uma infecção urinária, que está com cheiro forte, um corpo forte, mas às vezes é só uma urina muito concentrada mesmo. Então, o ideal é que ela esteja clarinha. Se ela for uma urina completamente transparente, isso também pode me mostrar um problema renal, nem sempre é só muito hidratado. Mas a ideia é que seja ela mais clarinha, essa urina. Se está muito concentrado, é uma indicação de que precisa de água. Se está muito transparente, é bom passar num nefrologista. E coisas importantes, sangue no xixi e espuma. Fazer xixi, perceber que está espumando, é um sinal de proteína no xixi, essa filtração não está muito boa e é um sinal, às vezes, mais precoce até de problema renal. E é bem importante procurar um nefrologista. Olha só, muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Obrigada. Ver Mais está sempre de portas abertas para a gente mostrar coisa boa e poder falar de saúde também, né?